Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho, tá? Até porque nessa semana eu tenho médico hoje, amanhã, na outra semana eu tô um pouco corrido, tá? Eu vou fazer baseado no short que eu fiz, que é sobre o pastor insensato, né? Que Jesus cita. Primeiro eu vou analisar, mostrando alguns detalhes aqui para vocês do hebraico, sobre essa questão do pastor de Zacarias. Aqui em Zacarias capítulo 11, ele fala assim a partir do versículo 15. Disse-me ainda o Senhor, toma os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu suscitarei um pastor na terra, ele não cuidará da desapareceu, ele não procurará aquela que vagueia, e não trará aquela que está ferida, não sustentará aquela que está de pé, antes devorará a carne dos animais gordos, e arrancará os seus cascos. Ai do pastor insensato, que abandona as ovelhas, que a espada esteja sobre o seu olho, e sobre o seu olho direito, que seu braço seque completamente, e que seu olho direito se obscureça totalmente. O que Zacarias está falando aqui? Antes de gente falar desse versículo, o profeta Ezequiel, que nós vimos aqui no canal, o profeta Ezequiel ele estava onde? Na Babilônia, no exílio. E o profeta Ezequiel falou que Deus iria tirar os pastores. O próprio Deus ia ser o pastor e só ia ter um bom pastor. E ele mesmo ia pastorear os rebanhos. Bom, correto? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Provando que não existe pastores. Porque Ezequiel falou, não vai ter mais pastores na terra. E eu mesmo vou apacentar o meu povo. Ali Deus falando através de Ezequiel, tá bom? Pós-exílio, nós temos esse profeta, que é Zacarias. Zacarias é pós-exílio, então é depois de Ezequiel, depois daquele exílio da Babilônia. E o que Zacarias está falando aqui? Que Deus iria levantar um pastor. Seria um bom pastor? Não, porque aqui Ezequiel já falou que não ia ter mais pastores. Então Deus iria levantar um pastor insensato. Só que aqui tem um probleminha, pessoal. Essa palavra aqui, ela não é bem insensata. Tá? Eu vou explicar para vocês. Aqui no texto hebraico está escrito assim: Roi, que é pastor, tá? Aqui vem o Yud. E aqui nós temos a palavra Elim. Essa primeira palavra aqui, ela significa realmente pastor. Só que essa palavra aqui, Elim, ela tem dois sentidos. Ela pode ser algo que é inútil e também um ídolo. Conforme a gente pode ver aqui, Levítico 19:4. Levítico 19:4. Não vos volteis para os ídolos. É a mesma palavra, Elim. Não vos volteis para os ídolos e não mandeis fundir deuses de metal. Eu sou o Senhor vosso Deus. 1 Crônicas 16:26 também. Nada são todos os ídolos das nações. Foi Deus quem fez os céus. Por que essa palavra tem dois sentidos? Eu já fiz um vídeo aqui explicando uma vez por que algumas palavras às vezes acabam adquirindo dois sentidos, tá? Que nem eu falei de Baal e Marília, etc e tal. É porque no começo essas palavras elas eram uma coisa só. Depois é que elas vão se separando com a evolução da língua. Que nem Baal e Marília era uma coisa só. Baal é marido e senhor. Então antigamente não tinha uma distinção do que era um senhor ou um marido, porque o marido já era o senhor da mulher. Não tinha essa formalidade como um casamento. Então se alguém perguntasse para uma mulher, quem é o seu marido? Para ela estava perguntando quem era o senhor dela, porque era a mesma palavra. Então depois com a evolução da língua vai surgindo duas palavras diferentes. O mesmo acontece aqui. A palavra Elil, ela significa
ídolo, inútil, porque na concepção hebraica, os ídolos são coisas inúteis, são coisas que não podem fazer nada. Tem até um salmo de Davi que ele fala assim, eles têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não escutam, têm pés, mas tem que ser carregado. O que ele quer dizer? Que um ídolo é uma coisa inútil, só serve para ser idolatrada, mas na prática não pode fazer nada. Por isso que a palavra é a mesma. Inclusive esse versículo aqui de Zacarias 11, a Bíblia do Rei James, ela coloca assim, pastor ídolo. E nós podemos entender que é um pastor idolatrado. Então Deus fala, não vai ter mais pastor na terra, eu mesmo vou apacentar o meu povo. Aí ele levanta outro profeta e ele fala, mas eu vou levantar um pastor insensato. Como que se... Talvez de uma forma até de testar a fidelidade do povo, né? Porque esse povo ia seguir o pastor insensato ou não. Mas ele falou, eu vou levantar um pastor ídolo, um pastor que vai ser idolatrado e um pastor que é insensato. Aí quando chega no capítulo 13, quer dizer, Zacarias retoma esse assunto, ele diz o seguinte, espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas serão dispersadas, e eu voltarei minha mão contra os pequenos. Então o que ele está falando aqui? Espada, fere o pastor. Aí, pessoal, algumas pessoas entendem que aqui esse pastor seria um bom pastor, porque ele fala assim, o homem que é meu companheiro. Só que aqui no capítulo 13 tem duas diferençazinhas aqui. Primeiro, o pastor. Aqui não é só Roí que nós vimos aqui. Aqui o pastor que está em Zacarias 13, ele é Roí. Apesar de não ter o Lamed, ele tem um sinalzinho aqui em cima que significa meu pastor. Ah, Ronaldo, então se é o meu pastor, é porque é um bom pastor, não é? Não. Meu pastor é porque é um pastor que Deus enviou. E quem é o pastor que Deus falou que ia enviar em Zacarias? Era um bom pastor? Não, era um pastor ídolo, inútil, o pastor insensato. E o homem aqui também, pessoal, é curioso, que ele usa outro termo. A quem interessar, está em grego, o ídolo aqui é matataia, tá? Ele usa outro termo. Ele usa o termo geber. Eu nem anotei aqui, eu vou escrever aqui de cabeça, tá? Geber. Então, que Geber, pessoal, é o seguinte, em hebraico tem várias formas de você escrever homem. Tem Adão, tem Ish, tem Enos. E Geber tem um sentido meio esquisito no hebraico. Geber geralmente se refere a um homem forte, um homem viril, forte, poderoso, mas ao mesmo tempo esse homem não é mais forte que Deus. Tanto que aqui em Jó tem um exemplo, ó, Jó 38. Deixa eu achar aqui o chato livro de Jó. Jó 38. Então Deus respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece os meus desígnios com a palavra sem sentido? Cinge-te os rins como herói. Interrogar-te-ei e tu me responderás. O que Deus está falando? Já que você é o valentão, ó, coloca o teu cinto de herói aí, ó. Quem estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-me se é que sabe tanto. O que Deus está dizendo? Que Jó era arrogante. Ah, já que você sabe tudo, fala aí para mim. Onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou quem estendeu sobre ela a régua? Então, pessoal, aqui no versículo 3, tem essa mesma palavra aqui, Geber, tá? Deixa eu ver se é o 3 mesmo. É o 3 mesmo. Tem essa mesma palavra, Geber. Que Geber é um homem poderoso, é um homem forte, mas esse homem é inferior a Deus. Então Deus está chegando para Jó e falando assim: você não é tão sabidão, você não é o herói? Então responde minhas perguntas que eu vou fazer para você, Valentão. Onde é que você estava quando eu estava afundando a terra? Responde aí. É isso que Deus está fazendo ali naquele diálogo com Jó. Então Geber não é só simplesmente um homem comum, senão seria Ish. Geber é um homem que se acha poderoso, que nem Jó ali no texto, é um sabidão, é o herói, mas ele é inferior a Deus. Ou seja, ele pode ser poderoso para os outros, mas para Deus não é nada. Então, olha que curioso, né? Zacarias fala que Deus ia levantar um mau pastor, um pastor que seria um ídolo, e que ia se achar o todo-poderoso, né? Ia se achar o bam, mas não seria nada. Por isso que ele usa esse termo aí para se referir a homem.
Essa profecia de Zacarias, pessoal, ela é incerta, tá? Então, para ser bem honesto com vocês, eu não estou falando que Zacarias está falando de Jesus aqui nesse meu vídeo, tá? Aqui ninguém sabe quem que é esse pastor inútil que Deus iria levantar. Pode ter sido até algum personagem ali do Segundo Templo, da época dos Macabeus, ninguém sabe. Mas o fato curioso desse vídeo aqui, por isso que eu fiz os shorts, é que independente de quem seja esse pastor, Jesus ele aplica essa profecia para si. Aqui, ó, Mateus 26, 31. Sendo que essa profecia é negativa, Deus está condenando o pastor. Ó espada, desperta-te contra o pastor, o meu pastor, e contra o homem, o Geber, que é meu companheiro. Desperta-te contra ele. Aí aqui, pessoal, em Mateus 27, 26, 31, Jesus fala assim, ó. Disse-lhes então, esta noite todos vós escandalizarei por minha causa. Aqui já tem uma coisa interessante. A palavra escandalizar em grego é aquilo que choca, é aquilo que te faz tropeçar ou pode te levar a cometer um erro, um pecado. Então você fica escandalizado, chocado. Esse é o primeiro pontinho. Tanto que o próprio Jesus disse assim que não é bom que haverá escândalos, mas ai daquele por quem vierem os escândalos. Como se dando a entender que escândalo não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Porque aquele que provocar escândalo seria um pecador. Mas estranhamente ele fala aqui para os apóstolos, vocês vão se escandalizar por minha causa. Vocês vão ficar chocados, vão tropeçar, vão errar por minha causa. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Citando aqui essa profecia de Ezequiel. Pergunta, Jesus não sabia que aqui Deus estava falando, Zacarias, perdão. Jesus não sabia que aqui Zacarias estava falando de um pastor inútil? De um pastor que seria um ídolo? Coisa que Deus abomina, e por isso que Deus mandou a espada se levantar contra o pastor? Por que Jesus se compara a um pastor inútil? Um pastor que seria um ídolo? Curioso, né, pessoal? Então, se o personagem que nós temos ali tiver um fundo histórico for real, então praticamente ele cumpre essa profecia aqui, ó. Porque a pessoa mais idolatrada do mundo atualmente é Jesus. Mais de 1 bilhão de cristãos, é a maior religião do planeta, e todo mundo adora um pastor que não cumpriu as profecias messiânicas. Ele é só um ídolo. Complicado, né? Deixa eu passar assim. Então, para finalizar o vídeo, eu não estou dizendo que é Jesus, mas eu estou dizendo que Jesus diz que é sobre ele essa profecia, que não é uma boa profecia. E é meio estranho que Jesus cumpre realmente coisas parecidas, né? Porque ele não cumpriu as profecias messiânicas. Eu já tenho um vídeo sobre isso, tá? Se eu lembrar, eu coloco na tela final. Que era reconstruir o templo, trazer as ovelhas perdidas, trazer uma era de paz, conhecimento da Torá, essas coisas. Ele não cumpriu nenhuma profecia messiânica. Mas ao mesmo tempo, Jesus virou o personagem mais cultuado do mundo. Será que Zacarias estava falando de Jesus? E por que Jesus aplica para si essa profecia? Complicado, né? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Sei que é chato sempre ter que estar pedindo, mas aumenta a atividade e alcance, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.